boa noite. Vamos iniciar mais um cafezinho, hoje um convidado especial. Rogério Garcia Mesquita, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, professor do curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, campus Erechim, é graduado em Direito e Filosofia pelo UPF, especialista em Direito Público pelo IDP e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim, cursou a especialização em Epistemologia e Metafísica e o mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas. Rogério, tive que anotar tudo ali e eu sei que faltou a metade ainda. Aliás, mais da metade. Então, com você ali. Muito boa noite, Joel. Servindo um cafezinho. Boa noite aos ouvintes da AVS, da Rádio AVS. É um privilégio estar aqui, uma grande honra poder participar desse debate aqui, dessa cafezinho com o Joel. Rogério, antes de nós entrar no tema espaços públicos e o direito à cidade, saber um pouco mais de você assim, da seguinte ótica, o amor ao direito, né? O que te levou para esse lado da advocacia, o direito, né? Só para o pessoal ter um outro panorama teu assim, não, o cara sempre foi procurador, não, teve uma coisa que antecedeu o querer ser, o querer trabalhar com leis, devorar livros, né? Claro. Realmente é uma escolha bastante difícil quando a gente chega no ensino médio e tem aquela necessidade, né, de optar por um curso superior. Eu lembro que meus colegas lá tínhamos 3 outros colegas da turma do ensino médio que queriam fazer o curso de Direito e eu ainda estava na dúvida. Mas ao cabo do chamado, na época, segundo grau, que é o atual ensino médio, né, optei pelo Direito e acabei me identificando porque dizem que a escolha da profissão tem a ver com algum aspecto pessoal, né? E a gente sempre gostou dessa parte aí de ver a aplicação do direito, de fazer a justiça numa determinada situação e que não ocorreu a observância rigorosa da lei. E pelo fato de exigir leituras e eu gostar de ler, né, foi um casamento assim que deu certo, espero, porque eu tenho satisfação, né, na minha atuação. Quantos anos de procuradoria? Agora tu me compromete, Vários anos. Não tem como disfarçar, né? Em outubro eu completo 28 anos na Procuradoria do Estado. Eu ingressei em 1994 em Passo Fundo e no início de 1997 eu vim para Erechim, então já tenho aí um quarto de século, 25 anos em Erechim. Rogério, espaços públicos é um tema que você está abordando num trabalho acadêmico teu, né? Espaços públicos e o direito à cidade. Vamos começar só pelos espaços públicos, né? De que maneira o espaço público entrou nesse teu trabalho? Qual foi a visão que tu teve que te levou, bom, eu quero escolher esse tema, o espaço público, a parte urbana ou a parte rural, sabe, o espaço em si? Uma pergunta bem pertinente, porque essa questão faz eco, né, a uma situação muito presente atualmente, né, que diz respeito a o espaço público, né, pode ser enfocado por 2 óticas, né, o espaço público, espaço físico propriamente dito, um local que seria apropriado à convivência dos diferentes grupos dentro da cidade, e um espaço público, aquele espaço deliberativo, no sentido um espaço apropriado para a discussão das pessoas de opiniões diferentes, para a gente tolerar opiniões diferentes, identificar o porquê
do pensamento do outro ser tão diferente do meu. E hoje isso se identifica com essa questão da polarização, né, bem em todos os aspectos, né? Nós temos, então, as redes sociais e a internet no sentido amplo, que acabam, além dos aspectos positivos, trazendo alguns aspectos negativos, e essa radicalização de pensamento tem a ver também com os acessos à internet, né? Cada um vai buscar na internet, nas redes sociais, né, fazer as chamadas amizades virtuais com aquelas pessoas que têm um pensamento idêntico ao seu. Então, você não se submete à diferença, e quem pensa de forma distinta não é bem aceito, digamos assim. É comum haver hostilidade a quem pensa de uma forma diferente. Então, sobre esse aspecto, já estudei nesse trabalho acadêmico os espaços públicos, e agora o assunto se tornou mais atual diante dessa necessidade, né, de amenizar essa polarização. Tu usou uma palavra ali que me chamou a atenção. Eu não sei se nós desaprendemos ou se nós não sabemos mais usar, ou alguma coisa aconteceu. A palavra que tu usou, tolerância. A tolerância acabou, está todo mundo nervoso, todo mundo é ríspido um com o outro, é um problema de educação. O que se perdeu com a tolerância? É uma baita questão, novamente, aí, porque essa questão da tolerância tem vários aspectos, né? Mas desde o aspecto cultural, né? Nós somos gaúchos aqui, e uma má interpretação da tradição pode pensar que a chamada grossura, né, o que tem a ver com a falta de urbanidade, de serenidade ou de civilidade, que possa ser atribuído ao gaúcho, e na verdade não é nesse sentido que deve ser interpretado, né? Mas essa tolerância tem a ver com a ausência de convivência nos espaços públicos e de compartilhamento do mesmo espaço. Aí eu lembrei que tu tens o hábito de caminhar. Imagina você caminhando e sozinho, noite, e vem outra pessoa no mesmo lado da rua, mas em direção oposta. Você não conhece essa pessoa. Aí qual reação que você poderia ter, né? De permanecer no mesmo lado da rua e se submeter ao risco ali de sofrer alguma hostilidade, um assalto e tal, ou uma situação diversa. Eu não vou me submeter a esse risco, vou atravessar a rua, e a pessoa pode se sentir hostilizada. Então tem vários, é difícil a convivência mesmo, e a tolerância ficou prejudicada pela ausência de um exercício, né, desse debate com um pensamento distinto, né? E mesmo nesse mundo aí das respostas imediatas, né, nós não temos tempo assim para elaborar um pensamento a partir de uma ideia distinta. Então já descarta de plano aquele pensamento que não tem afinidade com o que eu sinto, com o que eu penso, e é difícil. Daí várias situações hoje de incompreensão que acabam na intolerância, né? E muita rivalidade entre grupos distintos, né? Em várias situações, né? Em vários segmentos. Falou agora de uma certa forma do medo, né? O encontrar alguém, o encontrar outro. Então, agora, entrando de leve assim, em espaços públicos, quanto mais ocupado é um espaço público, mais as pessoas circulam, menos tentador fica o marginal de estar no meio, porque ele é usado, as pessoas vão, durante o dia vão mais, durante a noite vão menos, então durante a noite é que acontecem as coisas, né? Então, a ocupação do espaço público, um meio de proteção do cidadão, desde que o espaço público propicie isso, ruas bem iluminadas,
ruas, né, com o devido calçamento, pavimento, né, ou seja, o espaço público propiciando ao cidadão, né, um pouco mais de segurança. Como é que tu vê isso aí? Só antes que tu comece, eu vou pedir licença para você para deixar o celular aqui, que estou recebendo muitas mensagens, né? O Henrique Trisotto até está na linha ali, mandou um abraço, né? Então, só para monitorar, depois eu te passo as perguntas aí, tá? Então, pedir licença só para ficar com o celular aqui. Então, vamos ver. O medo, né, nesse espaço público em função dessa apropriação. Então, nós temos aí um caminho que é relativamente singelo e merece ser traçado assim para esclarecer o ponto de vista aqui defendido nesse trabalho acadêmico, né? É no sentido de que houve uma segregação mesmo, né? Uma separação entre determinados grupos de pessoas. Então nós temos o centro e bairros com perfis distintos que não convivem entre si e que, em tese, na ideia originária de cidade, deveria ter os espaços próprios para o convívio das diferentes pessoas, dos diferentes grupos, para justamente se submeter às pessoas diferentes, aos pensamentos diferentes e ter a tolerância. Mas em face dessa situação que tu retratas ali, da ausência de segurança, mesmo as pessoas costumam frequentar esses espaços públicos, as pracinhas, por exemplo, para levar um filho ou os adolescentes para andar de skate, etc., num determinado horário, e à noite ele é ocupado por pessoas com perfil diferente, né? E como são diferentes, as pessoas que frequentam de dia não vão à noite pela questão do medo, a ausência de confiança nas outras pessoas, porque justamente o desconhecimento do outro, do que ele pensa, de como ele age, de como ele ganha vida mesmo, né? Se é uma pessoa ali que está só curtindo ou tem intenções ali menos nobres. Um exemplo, assim, disso que eu comentei contigo, essa ocupação, eu vou dar o exemplo do seminário. Ele é uma propriedade privada, né? Mas é um espaço aberto ao público. Não, ou seja, não cobra taxa, não cobra ingresso, não cobra nada. A única coisa que pede é que o pessoal respeite e preserve, né? Independente de polêmicas e coisas, é um lugar que as pessoas vão, levam o filho, o cachorro, né? É uma ocupação de espaço, e aí, nesse sentido, as pessoas de má índole não vão ali. Agora, o seminário à noite, né, já muda de figura, né? Quer dizer, assim como nossos parques, né? As próprias praças nossas têm um pessoal que ocupa durante o dia e um pessoal que ocupa à noite. Exatamente, justamente nesse sentido, e que por algum motivo não é prestada a segurança 24 horas por dia de todos os locais, até uma impossibilidade física mesmo dessa vigilância permanente. Então propicia essas situações de grupos que não interagem entre si, não têm conhecimento um do outro, e por isso digamos, o perfil das pessoas que vão no seminário durante o dia, nos finais de semana, é totalmente distinto daqueles que eventualmente vão à noite. Então é essa diferença e essa distância, digamos assim, o ideal no modelo de cidade de convívio, de compartilhamento, seria uma maior proximidade, um maior conhecimento dos grupos, até para se autoproteger e tolerar o pensamento distinto, né? A gente não conhece os grupos distintos, não sabe se realmente podem interagir de maneira assim, sem preocupação, sem desconfiança, ou deve ter um receio mesmo, né? Na verdade, é o desconhecido, não é o marginal, no sentido que está à margem do nosso
nosso grupo, digamos assim, né? Ainda, né, nessa linha, vamos falar da nossa cidade, que é uma das cidades que foi planejada, né, o famoso conceito de cidade planejada, todas as ruas convergem para o centro, etc, etc, etc. Mas do tempo que a cidade foi planejada aos dias de hoje, muita água rolou. Ou seja, a nossa cidade, apesar de ter sido planejada, o próprio desenvolvimento, né, para não entrar naquela onda de capital, o capitalismo, né, mas é lógico, desenvolveu a cidade. Empresários querem investir e cada vez mais se investe mais e mais, e nesse ponto o poder público, que seria o responsável pelos espaços públicos, né, não tem conseguido acompanhar praticamente o desenvolvimento da cidade, independente de quem seja prefeito, não é uma questão de governo, e sim uma questão de desenvolvimento urbano, sabe? Anos atrás, Curitiba teve o seu boom como uma cidade que se desenvolveu, ou seja, se readaptou vamos dizer, a modernidade da época, né? E hoje aqui, fazendo um contraponto com a nossa cidade, hoje nós temos um problema que os carros no centro da cidade é impraticável, a rótula na Praça da Bandeira é impraticável, e há vários anos e nunca se teve uma solução para o problema do desenvolvimento urbano. Tem uma solução, não se anda mais de carro na cidade, né? Vamos todo mundo de bicicleta, mas aí não temos ciclovias, não temos como implantar ciclovias que ligam um distrito industrial aos outros pontos da cidade. Quer dizer, essa parte a gente sempre associa um espaço público mais com lazer, mas também tem esse espaço público que o próprio desenvolvimento urbano provoca. E como que tu vê isso aí nesse teu trabalho? Como é que está inserido? Essa é uma situação bastante exemplificativa, né, do perfil da cidade mesmo e da tendência ao desenvolvimento, mas que também as grandes cidades sofrem, né, a questão urbana, o congestionamento dado o fluxo cada vez mais crescente de veículos, e especialmente na cidade de Erechim, que sempre teve uma média de veículos assim superior aos demais cidades, né? Mas uma coisa importante que eu quero chamar a atenção nesse caso do trânsito aí, e que por tabela diz respeito ao nosso debate aqui, é que nós individualmente, cada um de nós se acha um bom motorista, mas se a gente vai ver o conjunto do trânsito, o trânsito é caótico. Então, talvez a nossa percepção esteja equivocada, ou pelo menos em boa parte do que seja o bom motorista. E, de grosso modo, nós podemos transportar, né, esse raciocínio para o nível geral, né, da comunidade, da sociedade, da cidade, né? Cada um de nós se acha um homem de bem, como é costume agora dizer. Eu digo homem de bem entre aspas, que cada um de nós, né, somos bons e maus, porque a gente procura, né, ter mais acertos do que erros, mas é uma divisão, digamos, arbitrária, dizer eu sou homem de bem e o outro não é, porque não é assim que funciona, né? A condição humana é falha por natureza. Então, no mesmo raciocínio que nós estamos falando do trânsito, nós também podemos identificar nos outras esferas, né, da sociedade. Nós temos, né, precisamos conviver, viver em sociedade, e temos o compromisso, né, de ter maior uma atuação efetiva, né, de possibilitar o convívio com o outro, ter a tolerância de ver a diferença, de aceitar o pensamento distinto. E nesse aspecto eu lembro de um meme que é bem ilustrativo, que tem um número desenhado no chão e duas pessoas em cada extremo. E daí um dizendo de um lado, não, é um 6, e o outro do outro lado, não, é um 9. E ambos estão certos, mas do lugar onde eles se encontram. Então é preciso a ideia de convívio no espaço público, justamente para entender o ponto de vista do outro a partir do lugar que ele se encontra, e admitir que nesse caso é um meme tão simples e tão assim ilustrativo da ideia, né, que é possível ambos estarem
certos pensando de uma maneira diferente, porque eles estão numa posição distinta. Então, a situação é singela e complexa ao mesmo tempo, porque ela existe e nós não temos solução. Porque, veja, um exemplo mais restrito, né? Um condomínio, seja horizontal ou vertical, conheço casos de pessoas que não suportaram mais o convívio, né, com os demais condôminos e venderam o seu imóvel, foram embora do condomínio. Imagine isso num plano maior, né, numa cidade. Então a gente vai se submeter a situações desagradáveis e tem que ter a tolerância, a flexibilidade, se bem que essa é uma situação que não tem receita pronta, né? A gente tem enfim, aquele sentimento, aquela percepção de que vão acontecer situações adversas e nós temos que nos submeter à adversidade, reconhecer e, a partir daí, né, interagir com o outro da melhor maneira possível. Tá. Uma situação assim, ainda continuar com o espaço público. Nós temos as feiras em Erechim, certo? Eu vou pegar como exemplo a feira situada no Longines Malinowski, né, no nosso famoso Mato da Comissão, o parque. Esse espaço público ele também propicia um fomento, de certa forma, à economia local. Exatamente. Né? Quer dizer, então, é um espaço que está sendo ocupado e também tem uma contrapartida, né, que é fazer o dinheiro girar em função desse fomento que tem com a economia local. Né? Certamente. Nós temos, esse é um exemplo dessa feira, da feira do DAE, mas também em situações mais maiores, né, eventos maiores como a FRINAP e outras feiras, em que existe esse comércio, mas também a interação entre as pessoas. Veja, no caso da FRINAP, existem shows, existe toda uma estrutura para as pessoas irem visitar, fazer o lanche, uma refeição, assistir um show. E, então é uma situação própria para o convívio, né? E interação entre as pessoas. Um aspecto bem assim recente em face da pandemia é que todas as pessoas ficaram, né, mais ou menos abaladas, mas pelo menos um pouquinho ficaram, pela ausência de convívio com os demais. Então foi possível ressaltar, né, enfatizar essa ideia nessa ocasião. Mesmo aqueles que preferem ficar normalmente mais em casa do que sair com amigos, com pessoas, com colegas para interagir, se ressentiram do convívio com os outros. E nós temos, né, pela própria condição humana, essa tendência, quanto mais isolamento ocorre, menor urbanidade a gente tem, no sentido que desaprende a interagir, a lidar com o outro. Pegando esse ganchinho aí, participação social, então, é importante no usufruto do espaço público, ou seja, a população opinando, falando o que ela quer, o que ela precisa, se ela quer uma praça, quer um parque, né? Se quer mais iluminação, já que nós estamos com problema de iluminação, quer dizer, a participação social de uma maneira mais direta, talvez até eficiente, na cobrança, né, da melhoria dos espaços públicos. Eu acho que tem uma situação que eu gosto muito, ele tinha a nossa calçada no centro, que elas têm um desenho próprio. Né? Só que se perdeu essa cobrança de manter o desenho, de manter aquele projeto arquitetônico. Hoje, cada loja, teoricamente, não, vou fazer desse jeito. Quer dizer, nós perdemos uma identidade das nossas ruas, né, em função do progresso. Será que é isso? Mas a participação social, isso que eu gostaria que você abordasse. Outra questão assim, muito relevante. E, na verdade, houve um certo, digamos, desgosto, uma frustração com a ideia da participação em geral. Porque a partir da Constituição
Federal é de 1988 e teve sucessivas emendas, alterações, mas a ideia-chave naquele momento, muito difundida, é de participação. E como os resultados não foram assim, não houve grandes avanços como se esperava, a própria noção de participação houve em face dessa frustração, um certo retraimento, digamos assim, daquele desejo de participar, de ser um cidadão proativo, digamos, de opinar. Mas agora essa ideia está sendo retomada a partir desse isolamento da pandemia, digamos, e mesmo a polarização. E como a necessidade de retomada, digamos, de discussões, da interação mesmo, né, com o retorno às atividades normais, a participação volta a ser, a ter a sua relevância perante o contexto, no sentido de que nós temos a ideia do espaço físico de convivência, mas também do espaço imaterial de debate, de opinar, de ter a possibilidade de ter de expor seu ponto de vista sem hostilidade, né, sem sofrer hostilidade, até porque a ideia da democracia é compatibilizar da melhor maneira possível os interesses distintos. E para isso ocorrer, é necessária uma efetiva participação dos diferentes grupos. E a função mais interessante, digamos, nesse ponto de vista, é que o próprio gestor público, né, o administrador, deve consultar aqueles que vão sofrer as consequências das suas decisões para eles poderem opinar, já que eles vão sofrer as consequências da decisão, e não, mas pode ser de uma maneira diferente que vai ter um resultado mais efetivo, que o administrador ou a Casa Legislativa não percebe porque está distante da situação. Daí a ideia da participação ser oportuna, né? Talvez acho que falta, como o pessoal costuma dizer, sair da casinha, né? Tu quer ver tua casa, quer ver como está a tua ilha, sai fora da ilha para ver. Talvez o gestor não se coloque como cidadão, porque ele começa a enxergar a coisa por cima, ele acha que vai ser A, vai ser B, então, mas a hora que ele agir como um cidadão, um exemplo, se um prefeito quiser conhecer uma cidade, caminha por ela, não adianta só andar de carro no trajeto que ele faz, claro. Não vai ver as outras coisas, né? Vamos falar dos direitos da cidade? Vamos. Então vamos para o direito à cidade, né? Nessa linha do direito à cidade, é o cidadão usufruir da cidade? O que se entende por direito à cidade no seguinte sentido? Eu tenho direito, claro. Nós temos que preservar a cidade que os nossos antepassados, né, começaram, fizeram, nós que estamos dando continuidade, mas acima de tudo manter ou dar o direito à cidade aos nossos descendentes, né? Então essa abordagem aí agora é uma perfeita tua observação, no sentido de que o direito à cidade é a ideia de que justamente em face dessa, como diria, divisão ou fragmentação dos espaços, tem um espaço próprio de cada grupo em cada local da cidade, em detrimento de uma visão geral, direito à cidade, né? Porque um determinado grupo não frequenta um determinado espaço e somente outro. Daí, eu lembro que antes da pandemia nós tínhamos um exemplo bem claro aqui no centro da cidade, né, que tem o viaduto, e um determinado grupo frequentava os bares, os locais após o viaduto, e antes do viaduto aqui era um grupo distinto, o grupo que vinha dos bairros e ficava aqui na frente nessa praça do tanque, né? Então são espaços distintos.
como é que entra, e ocupado por grupos distintos, como é que entra o direito à cidade? Por que se todos têm direito à cidade, por que o grupo do lado de lá do viaduto, né, não frequenta aqui a praça que tem o tanque, e a recíproca, né, o grupo que desce dos bairros não pode ir para o outro lado. Mas tem a questão, a gente já sabe a resposta, é para a hostilidade que nós tivemos há alguns anos, inclusive um homicídio, porque os grupos se encontraram, né? Sim. Então, não sei se tu lembra do episódio. Sim, um menino universitário. Então é bem complicada essa questão. Em tese, existe o direito à cidade no sentido de eu usufruir os espaços públicos de qualquer lugar, mas eu, particularmente, mas penso que cada um tem mais ou menos a mesma tendência, no sentido, eu não vou frequentar um outro bairro que eu não sou conhecido e tampouco eu conheço, e porque eu vou ser visto como um estrangeiro, entre aspas, alguém, exatamente nesse sentido, um intruso. O que esse cara está fazendo aqui? E essa ideia a gente vê mesmo nos filmes e séries americanas, né? Alguém circulando, um carro é parado pela polícia, o que está fazendo aqui? Não, eu não sou daqui, mas estou só passeando, nada disso, fora daqui, aqui não é o teu espaço. E é mais ou menos essa coisa que acontece, a gente circula nos mesmos espaços, e a ideia do direito à cidade seria mais ampla, né, de eu poder interagir sem nenhuma, essa é a ideia justamente, eu vir e vir, sem nenhuma restrição, mas tem, porque eu tenho medo, eu tenho desconfiança de ir num lugar distinto. E as pessoas que não são do meu espaço próprio, entre aspas, também têm medo, desconfiança de frequentar esse espaço. Mas existe aquela ideia as pessoas têm necessidade de reconhecimento recíproco. Então, eu valorizo quem você é, o que você faz, e você também com relação a mim. Mas nós temos, por exemplo, moro no bairro Bela Vista, tenho um bairro próximo que tem muitos alcoólatras ali e tal. Daí a gente pensa, né? Eles também precisam do reconhecimento recíproco. Então, provavelmente pelo fato de ser alcoolista, tem a hostilidade da família, e eles acabam indo lá no bar, onde um reconhece o outro, exatamente, e bebem na parceria, que a gente diz entre aspas. Então é bem difícil, né? E a gente, lógico, critica, é um sujeito que tem um vício que não supera, mas a gente não tem ideia como é que a pessoa foi parar nesse lugar e nessa condição, e até porque a superação de qualquer vício é diferente, né? Nós, por exemplo, que costumamos fazer uma dieta alimentar, sabe o quanto é difícil comer pouco, né? É verdade. Então imagina, uma situação mais grave, né, que é a dependência do álcool, de droga, etc. Nessa linha ainda do direito à cidade, uma questão que chama atenção é o planejamento urbano, né? Porque o planejamento urbano ele acaba refletindo no impacto da economia. Por exemplo, não adianta eu ter uma cidade linda se eu não tenho empregos e vira uma cidade fantasma. Então, o empresário, quando vai abrir uma indústria, uma empresa, ele pensa, vou ter mão de obra naquele local. Então, o direito à cidade, nesse planejamento urbano, ele também tem que propiciar para que as empresas se instalem na cidade e que não fujam para a cidade próxima, né, ou mais distantes, em função de ter um melhor incentivo para se desenvolver lá, e também por ter uma mão de obra qualificada, né? Então, o direito à cidade pressupõe todos esses caminhos da economia, ter mão de obra, planejamento. Aí nós entramos ali, Erechim, cada vez que eu vejo tem um bairro novo, mas aí tem um bairro novo que lá não tem uma linha de ônibus, né, que traga a pessoa para a cidade, para o centro da cidade, para outro bairro que tem que se deslocar. Então o transporte, nessa linha, ele acaba prejudicando o cidadão, porque ele conseguiu comprar uma casinha, um terreno, um lugar distante. O poder público diz que lá vamos fazer uma rua, o ônibus diz que lá ele não entra, porque não tem asfalto. Então nós temos
uma briga de interesse ali nesse planejamento urbano? Certamente é muito difícil compatibilizar, né, esses interesses, porque certamente a ideia de direito à cidade é viver e viver bem numa cidade, ter condições, então, mínimas de dignidade, né, do seu trabalho e a possibilidade de prover o próprio sustento e o sustento da família. E nós sabemos que tem especificamente em Erechim, mais um distrito industrial sendo implementado, a questão da iluminação que falasse também, estão ultimando as licitações, então provavelmente teremos boas notícias com relação a esse aspecto, e outros aspectos que têm que ser trabalhados é que sempre tem vagas em algumas empresas, mas às vezes não são preenchidos por falta de qualificação. Então, fazer esses cursos de qualificação, né, propiciar ao trabalhador essa formação para que tenha esse preenchimento das vagas de forma a viabilizar, né, que aquele sujeito que não tem uma formação profissional, né, tenha a possibilidade de atuar nessas vagas disponíveis. Então, uma série de demandas, né, dentro desse contexto do planejamento urbano que realmente são necessárias e que são muito dinâmicas. É preciso estar atento à situação das pessoas, à situação das empresas, do mercado, entre aspas, no sentido amplo, para compatibilizar os interesses. Mas nós estamos numa... Qualquer cidade tem esse problema, mas nós estamos na metade norte do sul. Erechim agora teve uma notícia recente que entre as 12 melhores cidades. Então, notícias positivas, sabemos que tem uma boa qualidade de vida, mas realmente essa situação que tu retrataste é muito necessária e preocupante, porque falando no sentido mais amplo, né, tem pessoas passando necessidade, passando fome, e a gente, porque roda sempre pelos mesmos espaços, desconhece essa situação e não sabe nem como provocar, né, o poder público, as pessoas que podem ajudar. Né? Só para pegar nessa mesma ótica, nós falamos do planejamento urbano, agora vamos ver os problemas que as cidades têm, né? Ou seja, no direito à cidade, agora, uma cidade tem problema? Tem problema sim, né? Aquilo que eu estava falando, um crescimento desordenado, né? Dali um pouco, temos já daqui um pouco, vamos ter 60, 70 bairros, será que houve um planejamento ou foi lá, botou 3 casinhas em linha reta e virou bairro, né? Então, hospitais superlotados, né? Transporte coletivo insuficiente, poluição, produção de lixo, educação de baixa qualidade, desigualdade social. Isso são problemas em cidades, né? Não estou setorizando aqui, pelo amor de Deus. Aqui não tem um problema de enchente, né? Mas a cidade que tem enchente, um problema do que ajuda a causar enchente é o lixo. Né? Então, o lixo é um problema. Então, o lixo urbano é um problema. Em Erechim, nós temos um modelo de lixo urbano que há muito tempo não atende a nossa cidade. Por exemplo, a Avenida Maurício Cardoso, por ser a parte mais antiga da cidade, vamos dizer assim, não existe o conceito de lixeiras, existe aquele lixo domiciliar, o lixo comercial que é jogado hoje nas calçadas, tentou-se botar lixeiras, fazendo com que os prédios que não tinham condomínio achassem um jeito de amarrar a lixeira e colocassem na hora de passar os caminhões do lixo, também não funcionou. Então, no lixo, eu vejo, na minha opinião, é voltar para os containers, né? Que é uma forma que tem. Mas nós temos o lixo, o despejo, o esgoto. Agora está saindo, parece que uma licitação também para fazer tratamento de esgoto. Poluição sonora, houve um combate à poluição sonora que eles tinham esses tempos, mas é aquela coisa, acho que é uma peneira, né? Porque já voltou o barulho, já voltou tudo, né?
é um problema mesmo, emissão de gases ali, como que tu vê isso, todos esses problemas, né? Se tem uns, não sendo inerentes a Erechim, isso aí não tem, que são problemas de grandes cidades. É um direito à cidade, é o cidadão que vive ali, ele quer, né, não tropeçar num saco de lixo no meio da rua, né, a coisa luminária. Então, né, nessa linha de problemas da cidade, o direito à cidade com esses problemas. Tu retrataste todas as digamos, dificuldades enfrentadas pelas cidades contemporâneas, né? E com relação ao meio ambiente em sentido amplo e a questão do lixo urbano de maneira específica, né? Todas as cidades enfrentam sérias dificuldades. Lembro que há alguns anos a cidade de Milano ficou vários dias o lixo urbano sem recolher, porque teve um problema lá e foi uma experiência que os milaneses lá querem esquecer e nunca mais passar por isso, porque virou, enfim, uma lixeira a céu aberto a cidade. Fora então, os insetos, ratos, mais. E também lembro de um livro chamado Gomorra, do Eduardo Saviani, em que ele retrata, né, a sua um jornalista que agora está sob proteção por força, é uma denúncia da Camorra, da máfia napolitana. Mas eu lembrei desse livro porque começa o livro com ele narrando a situação de vários contêineres de lixo da Itália sendo remetidos para o Brasil. Então... Aliás, houve um escândalo desses anos atrás que realmente estava vindo um lixo brabo para nós aqui no Brasil. Porque, na verdade, tem até nos memes, né, não existe botar lixo fora, porque vai ficar no planeta e o nosso planeta já não suporta mais, já não absorve mais tanta lixo urbano que nós produzimos. Então, tem vários aspectos da questão, né, cultural, da gente produzir menos lixo, de ter a capacidade de separação de forma apropriada e ter a destinação nunca vai ser adequada, porque tem vários materiais tóxicos que têm que ser descartados, e além de pilhas, lâmpadas fluorescentes, essas coisas que também fazem mal ao ambiente, mas devem ser descartadas de alguma maneira. Então essa questão do lixo urbano é muito assim, grave e que nós temos que realmente administrar da melhor maneira possível, e por isso Erechim sempre teve essa dificuldade, né? Não, até mandava para outra cidade, e agora me parece que tem uns encaminhamentos aí para tornar a situação mais sustentável. Eu acho que assim como acontece em outra cidade, Erechim deve ter alguma coisa, abordando o lixo ainda, deve ter alguma solução que seja mista, que seja container, que seja caminhões coletores, porque nós não podemos mais pensar a Erechim como uma célula única, nós temos que pensar como se fosse um polvo. Cada tentáculo vai ter uma particularidade, então o que é bom para o bairro não é bom para o centro da cidade, né? E vice-versa, quer dizer, a solução ela não passa mais por uma coisa em linha reta só, nós vamos ter que fazer muitos zigue-zague para ter várias soluções, né? Cada solução de acordo com o perfil daquele quadrante, daquele bairro, né? E tem outras questões aí, sabes que cidades europeias, por exemplo, fazem uma aliança com outras cidades para administrar determinadas situações, e Erechim aqui na condição de polo regional, né, quem sabe até ver as cidades menores aí circunvizinhas como que pode administrar de uma forma mais ampla essa questão do lixo urbano. Esses dias até eu vi uma reportagem sobre até um engenheiro aqui de Erechim está no meio, usinas produtoras, se não me engano, de eletricidade com a queima do lixo. Não estou bem certo ainda, mas queimam o lixo, reprocessam aquele lixo de uma maneira correta, é feita essa queima para gerar energia. Quer dizer, mesmo assim vai ter alguma sobra, até numa conversa, mas não tem aquela sobra, não pode ser usada para se fazer cerâmica, pavimentação, quer dizer, já tem uma sobra que vai ser depois motivo de estudo de que eu vou fazer com aquela sobra, né? Então,
que a gente falou, o lixo vai existir sempre, é só uma maneira de como eu colocar ele num local que não machuque ninguém nem a natureza. Né? E nessa linha do que tu falaste, importantíssimo a criatividade, né? O que pode ser reutilizado, reaproveitado, né? Diante de toda essa situação que a gente sabe de cada vez maior escassez de recursos naturais e a possibilidade de usar o material que foi juntado no lixo para reaproveitamento em muitas coisas, né? Então, esse exemplo que tu acaba de mencionar é muito ilustrativo como aspecto positivo. Então, a criatividade, que ainda é uma das grandes habilidades do ser humano diante das dificuldades para superar tantas situações adversas como essa do lixo, que cada vez mais está nos preocupando, né? É um problema sério atualmente. Né? Rogério, agora vamos ao teu trabalho acadêmico, espaços públicos e o direito à cidade. Como eu costumo dizer, discorra e apresente soluções, né? Ou seja, a origem, o porquê, de que maneira vai ser a edição do livro, como vai ser a comercialização. Pois não. Essa situação, especificamente da obra, né, ele foi lançado, então, nessa última segunda-feira e está sendo comercializado no site da editora Dialética. E a ideia dos espaços públicos e o direito à cidade é justamente um chamamento a esse problema, né, da ausência de espaços públicos de convívio, que diante, inclusive, da ausência de espaços de debate, e isso pode ser virtual ou físico, né, de discussão com diferente, em detrimento do direito à cidade, porque daí a cidade fica fragmentada, cada grupo no seu espaço, ou a expressão que tu usaste anteriormente, cada um no seu quadrado, sem se submeter à diferença, e isso traz consequências graves. A gente tem, nós não aqui, pelo perfil da nossa cidade, mas imagino os centros maiores aí, há um certo risco em usar uma camiseta de um time de futebol. Nós tivemos no metrô de São Paulo já morte de pessoa que estava usando determinada camiseta, mas mesmo uma determinada religião, uma determinada ideologia, tem as frases, né, das camisetas, é um risco, porque não se submete à diferença. Então, nós temos que trabalhar no sentido da democratização dos espaços duplamente, para ter espaços públicos de convívio, a gente conhecer o diferente, e espaços públicos de troca de ideias, para também entender o ponto de vista, porque normalmente não se trava uma discussão com uma pessoa que pensa de forma diferente, porque se imagina, não, ele vai querer me convencer de que o que ele pensa é certo e eu já tenho meu pensamento, não vou me convencer. Mas não é nesse sentido, reconhecer que faz sentido dentro da ótica e da situação que a pessoa se encontra, um motivo que ela pensa daquela maneira. E nesse aspecto, lembrei de um exercício de empatia, de literalmente, a empatia a gente fala, né, no sentido vulgar, digamos assim, ou leigo, ou corrente, de se colocar no lugar do outro. Mas o exercício é justamente isso, tu falar com uma terceira pessoa a respeito de um conflito que tu tens, mas e essa pessoa daí faz os registros do teu ponto de vista e depois ela muda de figura, ela assume o teu papel e você passa a atuar com aquela pessoa que tu tens o conflito, defendendo o ponto de vista dela, né? Aí surge a compreensão, né, daquele ponto de vista, muitas vezes. Na verdade, então, tu vai ter a tua opinião, vai se colocar
lugar do outro, vai defender a posição do outro, e tu vai ter um consenso interno. Então, o teu eu lá dentro diz, não, eu vou unir esses dois, mas a solução melhor é essa. Então, eu juntei os dois. Pode ter um caminho intermediário, ou pode manter a tua opinião e compreender a opinião do outro, ou, excepcionalmente, pode até mudar de opinião. Né? E eu fiz esse exercício, né, num workshop que eu participei na semana passada, e eu assumi a posição da Raíza, que está nos ouvindo agora, que é minha filha, né, no sentido de que por que parou de estudar. Eu assumi a figura da Raíza, e o colega que estava fazendo a atividade comigo estava fazendo o meu perfil, né? Mas você deve estudar. E eu defendendo que, não, agora eu vou dar uma parada, porque é o momento, eu quero trabalhar e tal. Então eu entendi essa situação da pausa que ela quis dar agora nos estudos. Então, se fizer esse exercício de empatia sobre vários conflitos que a gente tem, né, é bem interessante para entender o ponto de vista do outro, porque vai fazer esse exercício defendendo o ponto de vista do outro, daí vai buscar argumentos e identificar daí muitas coisas que passavam despercebidas, né? Será que é uma situação análoga àquela famosa historinha que dentro de mim habitam dois lobos, um bom e um mau, e qual que vence? Aquele que eu alimentar. Quer dizer, perfeito, né, perfeito. Se tu alimentar a empatia, né, alimentar a tolerância, que nós abordamos antes, quer dizer, tudo isso ajuda a construir um mundo melhor? Não, e mais que isso, né, a situação é tão assim complexa que nessa mesma linha da atividade, do workshop que eu fiz na semana que passou, né, foi sobre essa habilidade de negociar, de interagir, etc. E 2 dias apenas, mas muita atividade, coisa fantástica. Mas ao cabo dos 2 dias, a atividade foi em Porto Alegre, fui pegar o ônibus para voltar para Erechim, né? Em questão de 2 minutos ali, eu já tinha brigado com o pessoal da empresa de ônibus e chamado para briga, literalmente. Então, depois eu tive, meu Deus, o que eu fiz? Acabei de estar na atividade de interação, de entendimento, de integração, e agora reagir de uma maneira totalmente irracional. Ou seja, mesmo a gente percebendo como deve agir, nem sempre consegue, porque a vida é muito rica, a dinâmica das situações, e tu não está sempre consciente ou não toma a melhor decisão, né? Então é difícil realmente. Rogério, eu tenho uma pauta extensa e o nosso cafezinho, né, era para ser um cafezinho, tanto que nem a xícara de cafezinho já é canecão, porque justamente a gente não consegue frear. Tinha muita coisa que eu queria debater contigo, né, ter tuas opiniões dentro da parte da arquitetura, né, eu só vou citar, não vamos debater. Já que nós estamos falando de direito à cidade, espaços públicos, tem a famosa arquitetura hostil, que é aquela que inviabiliza o cidadão, né, a pessoa de participar. Então eu vou deixar esse gancho para um próximo encontro nosso, né, a hora que tu tiver uma agenda, a gente vai retomar essa parte, porque é muito interessante, e até porque está na hora do pessoal se acordar para isso, porque a gente cobra muito do setor público, mas o cidadão também é parte disso, é parte integrante, ele é parte da solução e parte do problema. Quer dizer, eu gero lixo, não adianta eu botar só a culpa que o caminhão do lixo não passa, mas eu tenho que separar o lixo, é pedido que se separe. Aí o pessoal entra naquela briga, está entupindo os bueiros da cidade as sacolas de lixo do mercado, então o mercado vai parar de dar sacolinha, mas se não der sacolinha, tu vai comprar um outro tipo de plástico. Quer dizer, eu acho que nós temos também que fazer uma reeducação que fosse ambiental, até uma reeducação de como ser cidadão. Um plano alternativo, né, no caso das sacolinhas ali, de usar aquelas sacolas sustentáveis que você leva e transporta as próprias compras, né? Como em vários locais já tem, em outros países, etc. Mas uma satisfação imensa aí poder participar e
fiquei muito à vontade, aí um debate informal, mas de questões importantes, porque nós convivemos na sociedade e temos grupos distintos, então nós precisamos pensar da melhor maneira de conviver, né? Porque a qualidade de vida, né, que nós queremos para nós e para gerações futuras, né, depende dessa nossa compreensão e de viabilizar, né, uma maneira mais harmônica de conviver com as diferenças. Rogério, minha gratidão por ter acreditado, né, nesse podcast do Cafezinho com o Joel. Esse espaço está aberto, né, que você sirva de exemplo para outros escritores que querem falar de seus livros, seus trabalhos acadêmicos, fazer um debate light, né? A gente não procura achar culpados de situações, e sim sugerir ideias, né? Que às vezes uma palavrinha-chave aqui pode desencadear muita coisa, né? Então, muito obrigado, né? Foi um cafezinho, acho que de mais de hora já, né? Hoje, infelizmente, não estamos ao vivo pelo Facebook, mas vai estar disponibilizado breve no Facebook e no YouTube, tá? Gostaria de dar um alô, agradecer também a confiança do Alencar Cortez, que está acreditando nesse programa, né? Pessoas interessadas em participar aqui do Cafezinho com o Joel podem entrar em contato com o jornal AVS Comunicação, né? Esse aqui é um espaço aberto, democrático, amigável, aqui é como se fosse chegar num bar, tô tomando um cafezinho e vou conversar com quem está do meu lado, conhecendo ele ou não. E desejo sucesso nesse teu empreendimento literário ali, né? É nosso, todo o empreendimento, né, no sentido de que conviver, nós temos que conviver, enfim, e vamos continuar o debate para viver da melhor maneira possível. Muito obrigado ao Joel e à Rádio AVS pela oportunidade. Bom, eu deixo vocês agora com a programação da rádio, né? A música tá boa demais da conta, como se diz, e a gente volta na próxima quinta-feira com mais um cafezinho com o Joel, ou em uma edição extraordinária como foi essa nossa aqui. Muito obrigado.